Todo mundo já sabe, a reforma tributária é realidade e ela traz 3 novos tributos. O IBS, CBS e Imposto Seletivo estão por aí, mas os novos tributos não são a única novidade. Você já ouviu falar do Split Payment? Se a nota fiscal e o boleto para recebimento fosse um bolo, o fisco pegaria a sua parte primeiro, o IBS e CBS, antes do vendedor da mercadoria. Então, neste vídeo, veja até o final para você ter um entendimento de como o Split Payment afetará o fluxo de caixa das empresas e como e quando se planejar para este procedimento. Olá, esse é o espaço para quem quer se preparar para a reforma tributária, tornando-se referência na área e desta forma conquistando crescimento profissional e reconhecimento financeiro. Aqui você encontra vídeos semanais com muito conteúdo útil e gratuito referente à reforma tributária. Se você precisa desse conteúdo, se inscreva no canal e ative no sininho para receber e se informar sobre os próximos vídeos. Este canal tem muito conteúdo necessário e gratuito para você que trabalha na área. Eu me chamo Luiz Pagano, sou auditor fiscal há quase 20 anos no estado de São Paulo e fui no passado auditor da Receita Federal. A reforma tributária é a maior mudança nesta área nos últimos 30 anos. Programou a extinção de 4 tributos que vocês conhecem bem, o PIS, COFINS, ICMS e ISS, e criou 3 novos que já estão operacionais e instituídos. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, um imposto inédito no ordenamento jurídico brasileiro. Eles foram criados a partir da Emenda Constitucional 132 de 2023 e representam uma forma que 1,2 trilhões serão arrecadados no futuro, que mudará totalmente dos tributos antigos para os novos, esses 1,2 trilhões como eles serão arrecadados. Então, antes, sem mais delongas, vamos agora explicar o conceito do Split Payment. Imagine que uma empresa vende uma mercadoria por R$1.000. O IBS, a alíquota, né? Exemplificativa de 20%. Tanto o IBS quanto a CBS, gente, isso é assunto para outros vídeos, mas eles são calculados por fora. Então, esses 20% dariam R$200 e a CBS, os 6%, daria R$60. O valor total da nota fiscal, então, por consequência, seria R$1.260. No momento que o adquirente pagar ao fornecedor esses 1.260, o fisco vai e pega a sua parte, entenderam? Então, o boleto bancário, o cliente vai pagar o valor de R$1.260, só que a instituição vai direcionar R$200, que é o IBS, vamos dizer, nessa operação, para o comitê gestor, e R$60 para a Receita Federal do Brasil, que é quem administra a CBS. E na conta de quem vendeu, do vendedor, né, do fornecedor, vai entrar só os R$1.000. Para isso, vai haver um código específico, ou código de barras, ou um código alfanumérico, que vincule aquele pagamento àquela obrigação tributária. Por isso o nome split, de divisão, né? Por que a reforma tributária criou esses procedimentos? Esta é a primeira dúvida que pode pairar na cabeça dos contribuintes. Este dispositivo foi criado para evitar a sonegação via créditos falsos de IBS e CBS, né? Isso já ocorre no ICMS, por intermédio de operações fraudulentas. Todos os estados se deparam com essa fraude, a famosa venda de notas de mercadorias, onde não há nenhuma operação real, mas apenas uma operação criminosa de compra e venda de créditos de ICMS, né? Bom, a previsão do Split Payment está no parágrafo 5º do artigo 156A da Constituição Federal, né? A lei que instituiu, o artigo da Constituição que instituiu o IBS é o artigo 156A. Lei complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços. No parágrafo 5º, a lei complementar, né, que no caso a lei do IBS, poderá prever o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação, com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços. E o Split Payment está na linha B
o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. A linha A é outra situação, que esse imposto pode ser recolhido pelo adquirente da mercadoria, só que não é assunto para esse vídeo. Então vocês entenderam? O B é o seguinte, na liquidação financeira da operação, que eu mostrei no slide anterior, é o fisco, né, a instituição financeira, vamos dizer um banco, sei lá, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ele ao receber a duplicata, ele automaticamente já tem as instruções para recolher uma parte daquele valor recebido para o Comitê Gestor do IBS, que administra o IBS, outra parte para a Receita Federal do Brasil, que administra a CBS, e o saldo é depositado na conta do vendedor. Agora vamos ver o dispositivo do Split Payment. Agora eu vou abreviar para SP, tá? SP nesse vídeo é Split Payment, na Lei Complementar do IBS-CBS. Como vocês sabem, foi aprovada já a lei complementar que instituiu o IBS-CBS, é a Lei Complementar 214/2025. Tá? O Split Payment está regulado do artigo 31 ao 35 desta lei. Não vou aqui tratar de todos os artigos, isso é um assunto para um curso, tá? Depois vai ter a descrição do curso que eu estou oferecendo no final, na descrição do vídeo. Mas vamos ler só alguns artigos principais. Artigo 31. Nas transações de pagamento relativas a operações com bens ou serviços, os prestadores de serviço de pagamento eletrônico e as instituições operadoras de sistemas de pagamento deverão segregar e recolher ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal do Brasil, que é aquilo que eu comentei com vocês, no momento da liquidação financeira da transação, Split Payment, os valores do IBS e da CBS de acordo com um dispositivo nesta seção. E vamos ver o parágrafo primeiro, tá? Os procedimentos do Split Payment compreenderão a vinculação entre os documentos fiscais eletrônicos relativos a operações com bens ou serviços e a transação de pagamento das respectivas operações. Vocês perceberam? Hoje em dia, um boleto bancário, por exemplo, ele não tem as informações para vincular a nota fiscal que originou aquele boleto. Mas para ocorrer o Split Payment, vai ter que ter provavelmente ou um código de barras ou um código alfanumérico que já vincule aquela operação, aquele boleto bancário, por exemplo, àquela determinada operação de venda de mercadoria ou prestação de serviço. Ok? O artigo 32, o procedimento padrão do Split Payment obedecerá ao disposto nesse artigo. O fornecedor é obrigado a incluir no documento fiscal informações que permitam esta vinculação, né? Então, provavelmente, isso vai ser gerado via um sistema disponibilizado na Fazenda, mas o fornecedor já tem que incluir na nota fiscal esse documento também. O artigo 34, a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS ocorrerão na data da liquidação financeira da transação pagamento, observados os fluxos de pagamento estabelecidos entre os participantes do arranjo. Bom, uma vez pago o IBS e CBS para os fiscos, encerra a sua obrigação tributária desta operação específica. Bom, tudo que eu falei na prática parece fácil, mas não é. Por quê? Porque o pagamento de um tributo, vincular o pagamento de um tributo com o pagamento da aquisição, o pagamento financeiro da aquisição, levanta uma série de desafios. Por exemplo, os fluxos financeiros de pagamento podem se dar de forma bem diferente do fluxo físico operacional ou mesmo da apuração mensal do IBS e CBS. Eu só vou citar algumas questões aqui relevantes. É normal haver prazos maiores do que 60 dias para pagar o título, sendo comum chegar até 180 dias. Então, neste caso, levar o tributo para a apuração mensal seria muito mais interessante para o fisco do que esperar esse eventual o pagamento na data futura. Segundo desafio, a negociação comercial pode estabelecer pagamento parcelado do título. Outro ponto, os títulos bancários podem circular por diversas formas, como garantia de operações de crédito ou cessão para outro credor. Além disso, pode ser cedidos até entre as instituições financeiras, né? O Banco do Brasil pode ceder para o Banco Inter, que cede para o Bradesco, etc. Pode simplesmente ocorrer a inadimplência do pagamento. Neste caso, a quem cabe o pagamento do IBS e CBS destacado? E se houve pagamento indevido, quem pode pedir a restituição e de que forma? Bom, essas são algumas questões. Longe de esgotar o assunto, sem dúvida, o sistema do Split Payment deve contemplar todas essas situações para ser eficiente e confiável. Isso não é uma tarefa simples. Ó, gente, estão gostando, estão recebendo informação? Curtam e compartilhem o vídeo. Quando que o Split Payment será exigido? Desde o início da reforma? Agora deve ter pessoal que trabalha na tributária já de cabelo em pé. Poxa, mas como que vai acontecer tudo isso? Bom, então eu quero citar para vocês agora um alento, um suspiro, vamos dizer, para ver quando que isso vai acontecer.
O contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos de IBS da CBS quando ocorrer a extinção por qualquer uma das modalidades previstas no artigo 27, certo? Então tem que ter a extinção. Porém, olha o artigo 48 que diz: ficará dispensado o requisito de extinção dos débitos para fim de apropriação dos créditos de que trata o caput do artigo 47 desta lei complementar, exclusivamente se não houver sido implementado nenhuma das seguintes modalidades de instituição. Então vamos supor não foi implementado nem o recolhimento na liquidação financeira da operação, split payment, nos artigos 31 e 32 dessa lei complementar, ou o recolhimento pelo adquirente, que não é assunto desse vídeo. Mas se o split payment não estiver implementado, então não vai ser exigido a extinção do crédito tributário para que o adquirente da mercadoria ou do serviço se aproprie do crédito, né? Então isso é um alento. Para o split payment ocorrer, o sistema fazendário, o comitê gestor, deve estar operacional com todas aquelas questões que eu comentei com você, que são os desafios. Então, em resumo, agora minha opinião, tá, gente? Acredito que o split payment não será operacional num primeiro momento, por conta que o comitê gestor deve criar toda uma estrutura de TI para gerenciar todos esses recolhimentos por intermédio dele. E há inúmeras outras demandas mais urgentes para os novos tributos serem cobrados já em 2026. Já a outra possibilidade, que é o adquirente paga o tributo do fornecedor para ter direito a se acreditar no montante destacado pago, é uma modalidade mais fácil e acredito que estará operacional com antecedência. No entanto, todas as empresas devem ao menos simular o que aconteceria com seus fluxos de caixa quando o split payment for implantado. Então, gente, resumindo, todas as empresas neste momento devem fazer estudos e simulações. Para tanto, o recomendável é designar uma equipe para fazer essas tarefas. Quem não estiver preparado poderá ter surpresas desagradáveis. E você, quer ser um profissional que consegue fazer uma simulação e responder para o empresário, diretoria ou seu cliente da contabilidade o que acontecerá com os recolhimentos da empresa na nova configuração? Quem se qualificar agora será um profissional de primeira geração. Em breve terei novidades, um curso completo e atualizado da reforma tributária, especialista de primeira geração, que são as primeiras pessoas que vão se tornar experts nos novos tributos e na reforma tributária. Na descrição segue link para você deixar seu e-mail e entrar na lista de espera. E não se esqueça de inscrever, compartilhar os próximos vídeos e ativar o sininho para você saber em primeira mão, tá? Te vejo nos próximos vídeos.